buscá-lo nas atividades exteriores, e, em suma, sem buscar o objeto de sua vontade nas coisas externas. Pois, desse modo, a existência da felicidade seria impossível, se diz que as coisas externas são objetos da vontade e que são objetos da vontade do sábio. Ele gostaria que todos os homens prosperassem e que mal algum rondasse ninguém. Mas se isso acontece, ele é contudo feliz. E se alguém disser que o sábio comete um disparate quando deseja tais coisas, pois não é possível que os males não existam, esse alguém evidentemente concordará conosco quando voltarmos à vontade do sábio para o interior. 12º. E quando nos perguntarem que prazer há nesse tipo de vida, que não exijam que estejam presentes os prazeres do descomedimento nem os do corpo, pois é possível que eles estejam presentes e sumiriam a felicidade, nem os excessos de júbilo, porque o fariam. Mas sim, os que acompanham a presença dos bens e que não estão em movimento nem em devires, pois os bens já estão presentes e ele está presente a si mesmo. O prazer se detém e isso é o contentamento. O sábio está sempre contente. O estado tranquilo, a disposição amável, que nenhum dos ditos males o incomoda, se ele é mesmo sábio. Mas se alguém procura alguma outra forma de prazer na vida sábia, não procura a vida sábia. 13º. Suas atividades não seriam impedidas pelo acaso, mas se tornariam diferentes conforme o acaso. No entanto, todas serão belas, e talvez sejam mais belas na medida em que enfrentam as circunstâncias. E das atividades, conforme as contemplações, as que concernem aos particulares talvez o sejam, como o são as que ele executa ao investigar e examinar. Mas o conhecimento supremo está sempre à mão e com ele, sobretudo se estiver no chamado touro de Falares. E aqui Baraká explica que o touro de Falares é um touro de bronze que pertencia a um tirano da cidade de Agrigento. E esse touro de Falares era um símbolo de crueldade, porque esse tirano fechava suas vítimas dentro do touro e as levava ao fogo, para queimá-las. Os lamentos dos torturados saíam pela boca do touro como se fossem mugidos. Então essa que é a parábola do touro a história do touro de Falares. Que em vão dizem ser prazeroso, mesmo que muitas vezes seja dito. Pois nesse caso, aquele que enuncia é o mesmo que está submetido à dor. Mas para nós, o que sente dor é diferente do outro, que, coabitando com aquele, enquanto por necessidade coabitar, não será despojado da visão do bem universal. 14. Que o homem é sobretudo sábio, não é o composto, também é comprovado pela separação do corpo e pelo desprezo aos chamados bens do corpo. Mas é ridículo exigir que a felicidade seja proporcional ao vivente, uma vez que a felicidade é uma boa vida, que se constitui na proximidade da alma e que é uma atividade dela, mas não de toda a alma. Pois certo não é uma atividade da alma vegetativa, a fim de ligá-lo ao corpo. E certo, essa felicidade não poderia ser a grandeza do corpo e uma boa compreensão. Nem estaria ela na sensibilidade aguçada, porque o excesso de sensações, sobrepesando, ameaça arrastar o homem para elas. Porém, como existe um tipo de contrapeso para o lado oposto, para as realidades excelsas, deve-se minimizar e menosprezar as coisas corpóreas, para que se mostre que esse homem é diferente das coisas exteriores. Que seja o homem que se apega às coisas daqui, belo e robusto e rico, soberano sobre todos os homens, como quem é deste lugar. Ele não deve ser invejado por essas coisas, com as quais se ilude. No sábio, elas talvez nem existam em absoluto, mas se existirem, ele as diminuirá, se importar consigo mesmo. E ele diminuirá e extinguirá com sua incúria. Incúria é falta de iniciativa.
as vantagens do corpo e renunciará ao poder. Embora cuide da saúde do corpo, não desejará não ter experiência alguma de doenças, nem tampouco não experimentar dores. Mas se não lhe ocorrerem quando jovem, desejará conhecê-la. Já na velhice, não há de querer nem as dores, nem os prazeres a incomodarem-no, nem coisa alguma daqui, agradável ou não, para não olhar para o corpo. Quando em meio às dores, contraporá a elas a força por ele conseguida, sem que sua felicidade seja ampliada pelo prazer, pela saúde e a ausência de sofrimento, nem suprimida ou diminuída por seus contrários. Pois, se uma coisa nada acrescenta a ele, como o contrário a ela suprimiria sua felicidade? 15. Se houver dois sábios e a um deles estiver presente tudo o que é considerado conforme a natureza, enquanto que ao outro as contrárias, diremos que é igual felicidade neles presente? Diremos, se são igualmente sábios. E se um deles tem um belo corpo e todas as demais coisas que em nada contribuem para a sabedoria, nem em geral para a virtude, para a visão do mais sublime e para o ser sublime, que valeria isso? Pois nem mesmo ele, que as possui, se exaltaria mais feliz do que aquele que não as tem. Vantagem nessas coisas não contribuiriam nem mesmo para a finalidade de tocar flauta. Acontece que contemplamos o homem feliz com nossas próprias fraquezas, considerando assustadoras e terríveis as coisas que ele não considera. Senão, ele ainda não seria sábio nem feliz, caso não tivesse mudado sua concepção acerca dessas fantasias e como se tornado completamente outro, confiante em si, em que mal algum jamais o acometerá. Assim, será também intemente ante tudo, acovardando-se com algo, não será perfeito na virtude, mas semi-perfeito. Pois ainda que, voltado para outros assuntos, sobrevenha-lhe um medo involuntário e anterior ao juízo, o sábio ocorrerá e o rechaçará, e acalmará a criança que nele se agitou, com uma certa tristeza, através da ameaça ou da razão, mas de uma ameaça impassível, como se impressionasse a criança apenas olhando-a com austeridade. Baraka diz que são exemplos como esse que nos fazem lembrar que, por trás do tom austero e impassível do Plotino escritor, que parece não presenciar sua era conturbada, havia o Plotino professor, doce, gentil e solícito, e o Plotino tutor, a quem muitos pais confiavam a educação e a gerência dos bens de seus filhos, e o Plotino amigo, capaz de perceber as angústias mais íntimas e aconselhar com a sabedoria. Um tal homem não será, por isso, nem desamigo nem insensível. Ele será tal consigo em suas coisas. Então, permitindo a seus amigos o quanto permite a si, seria o melhor amigo, além de ser provido de intelecto. Décimo sexto. Mas se alguém, tendo elevado o sábio e a esse intelecto, não o situa aí, mas o rebaixa aos eventos do acaso, temerá que eles lhe aconteçam e não verá o sábio tal como exigimos que ele seja, mas como um homem simples e assumindo que ele é uma mescla de bem e mal, irá atribuir uma vida mesclada de bem e mal a um tal homem, que não existe facilmente. Este, mesmo que exista, não seria digno de ser chamado feliz, pois não tem grandeza em valor de sabedoria nem em pureza de bem. Portanto, não está no composto da vida feliz. Corretamente pensa Platão que aquele que há de ser sábio e feliz recebe o bem de lá de cima e olha para ele, se assemelha a ele e vive de acordo com ele. Isso apenas. Assim, deve ter para alcançar sua meta. E as demais coisas são como se ele mudasse de lugar, sem obter desse lugar acréscimo algum para sua felicidade. Mas como quem, em meio a outras coisas difundidas ao redor, pondera, por exemplo,
se residirá aqui ou acolá, concedendo àquele, o homem sensível, tudo quanto é necessário, o homem sensível aqui, né? Tudo quanto é necessário, e pode ele, mesmo sendo ele mesmo outro, e não sendo impedido de afastar-se daquele, e se afastará no momento certo de sua natureza, pois ademais ele é o Senhor de suas deliberações a esse respeito. Desse modo, algumas de suas atividades tenderão para a felicidade, porém outras não serão motivadas por essa meta e não são suas em absoluto, mas daquele que está conjugado a ele, com o qual ele se importará e suportará enquanto puder, exatamente como um músico com sua lira, enquanto pode usá-la, e quando não o puder, a trocará por outra, ou deixará de usar a lira, e deixará as atividades voltadas para a lira, e terá um outro ofício sem a lira, que caído a seu lado, ele desprezará, cantando sem instrumentos. Mas não lhe foi dado em vão, desde o princípio, o instrumento, pois já foi por ele usado muitas vezes. Ou seja, ficou aí a experiência. E com isso terminamos esse capítulo do livro 4. E agora vamos para o livro 5.